Boa noite, já estamos no ar, vamos atualizar-lhe as notícias. Tragédia no Kwanza Sul. Acidente de aviação mata 24 pessoas e deixa 19 feridos. O Presidente da República, consternado, manifesta solidariedade às famílias das vítimas. O Ministério do Interior quer fim às reclamações dos cidadãos sobre passaportes e cartas de condução. Criou um centro de apoio ao utente que recebeu hoje centenas. O Presidente do Irão pede desculpas aos países vizinhos por ataques indiscriminados e agradece o apoio da Rússia. Petro de Luanda, cada vez mais líder do Girabola, hoje venceu o Bravos do Maqui por 3 bolas sem resposta. A seguir, vamos desenvolver-lhe as notícias. E começamos a dizer-lhe, 24 pessoas morreram em consequência de um acidente de aviação que resultou do capotamento de um autocarro que saía da província do Ambo com mais de 50 pessoas. O destino era a capital do país, Luanda. O acidente aconteceu numa das localidades da província do Kwanza Sul, na Estrada Nacional 120. Os feridos estão, entretanto, a ser assistidos nas unidades hospitalares da província do Kwanza Norte. 7 de março de 2026, dia negro. O país perde 24 dos seus filhos. Nossa irmã ligou para nós às madrugadas de hoje que aqui o carro que andei com ele sofremos acidente, mas estou aqui só com o bebê da mão, a outra de 5 anos. Estou ali procurar com um sobrinho de 21 anos, não está a aparecer. Tudo aconteceu pelas 4 horas da manhã deste dia, na Estrada Nacional 120, imediações do Pica d'Água, município da Munenga, província do Kwanza Sul, cerca de 200 quilómetros da cidade de Sumbe. O Samuel é um dos 56 passageiros a bordo do veículo pesado. Nós todos assustos, só que o carro bateu só no campo, o carro caiu no chão, velho. Entre os mortos está a mãe da tia Joaquina. Segundo ela, que também esteve no autocarro, os sinais de alerta já desde cedo se notavam ao longo da viagem. 20 horas, agora andamos uma distância normal e aquilo variou. Então os gerentes, aquele que anda com ele, desceram, foram apanhar as pedras e meter em cima, embaixo do carro. Então ali começaram a bater, aí depois ficou bom, começamos a andar. Andamos, mais outra, variou mais de novo. Foram mais a correr mais, pegaram mais, começaram mais a acertar, ficou bom. Daí quando ficou bom, já não estava andando mesmo bem. Só estava andando uma solução, a frente vai, pode barulho, andamos mesmo assim. Munenga dista a mais de 100 quilómetros do município de Cambambe. Os 19 feridos estão, por isso, a receber a assistência médica nas unidades sanitárias do Kwanza Norte. Neste momento, no Hospital Municipal de Cambambe, estão 6 sinistrados. Tenho um quadro ligeiro de traumatismo, podemos considerar traumatismo, politraumatismo ligeiros, que não são incompatíveis com a vida. Estes poderão ser tratados aqui, serem medicados aqui e, a posterior, dado alta para seguimento em consulta de ortotraumatologia. O autocarro de marca Iger, registrado sob a matrícula LD 9991GG, é propriedade da empresa EDN Eduardo Ngombo e saía da província do Uambo, com destino à capital do país. O motorista, que também perdeu a vida, respondia pelo nome de Miguel Capitango Chipoque e tinha 40 anos. Fátima Cunha, administradora municipal da Munenga, deslocou-se ao Dondo, capital de Cambambe, para prestar apoio aos sinistrados. É muito preocupante, os acidentes são correntes na nossa via e são mais carros obsoletos. Gostaria que os automobilistas, os donos dos carros, antes fizessem uma avaliação, uma manutenção, para que evitássemos esses acidentes. Logo às primeiras horas, João Diogo Gaspar, governador do Kwanza Norte, visitou os sinistrados internados no Hospital Municipal de Cambambe para prestar o apoio solidário. Ora, é momento de atualizarmos os dados desta tragédia. Vamos ter direto a partir do Kwanza Norte.
Está nas imagens, como se vê, o Eduardo Vasco, nosso colega de trabalhos, que por esta altura vai seguramente atualizar todas essas informações. Boa noite, Eduardo. O que é que trazes de novo a esta hora? Ora, muito boa noite, Ana Lemos. Por esta razão estamos exatamente a responder de uma das enfermarias do Hospital Provincial Dr. António Agostinho Neto, Hospital Provincial do Kwanza Norte, onde também vieram vários sinistrados deste infausto acontecimento que teve lugar na vizinha província do Kwanza Sul, precisamente no município da Munenga. Vamos, por isso mesmo, conversar com o diretor clínico desta unidade hospitalar, Inácio Francisco, para nos atualizar em relação aos pacientes ou sinistrados que deram entrada a esta unidade sanitária. Qual é o quadro clínico em termos de evolução? Boa noite, Angola. Dizer que dos pacientes provenientes a nível do município de Cambambidondo, recebemos um total de 10 pacientes, das quais com idade compreendida entre os 20 e os 68 anos de idade. Dizer que dos 10 transferimos 4 para o Hospital Geral do Kwanza Norte Mário Pinto de Andrade. Esses pacientes são politraumatizados com fraturas diversas, desde a fratura do fêmur, fratura do radiocúbito e fratura da patela. Dizer ainda que dos pacientes que estão a nível do Hospital Provincial Dr. António Agostinho Neto, 2 dos quais foram amputados os braços. Estamos a falar, um deles foi amputado o braço esquerdo, uma delas também com a amputação do braço esquerdo. Dizer que os pacientes estão fora de cuidado, todos os esforços foram feitos, os pacientes recebem a medicação segundo a prescrição médica, tanto a equipa médica como a equipa de enfermagem, a equipa de apoio hospitalar estão solidários com as vítimas deste mesmo acidente. Qual é a previsão de dar a alta para estes pacientes? Bem, ainda não temos previsão de alta, porque são pacientes que apresentaram, muitos deles são policontusos, outros são politraumatizados, então não temos ainda a previsão de alta para estes pacientes, visto que são pacientes com trauma, então trauma não se dá alta assim, devemos esperar ainda mais. Muito obrigado. As palavras aqui do diretor clínico desta unidade sanitária, o Hospital Provincial Dr. António Agostinho Neto, como acabamos de ouvir, recebeu 10 sinistrados provenientes deste infausto acontecimento que teve lugar exatamente na localidade da Munenga, município da Munenga, mais de 100 quilómetros em relação à cidade de Cambambe e cerca de 200 quilómetros em relação à capital do Kwanza Sul, Sumbe, no caso. Para já, em relação à informação sobre o quadro clínico dos pacientes que por esta altura estão no Hospital Municipal de Cambambe, também estável, assim como as informações que nós recebemos em relação aos pacientes que se encontram por esta altura no Hospital Geral Mário Pinto de Andrade, onde também foram alguns pacientes, o quadro clínico é exatamente também estável. Nós vamos continuar a acompanhar o evoluir do quadro clínico dos pacientes, dos sinistrados deste infausto acontecimento que deixou o nosso país enlutado, pois são 24 perdas que nós tivemos para, em próximas ocasiões da Televisão Pública de Angola, trazermos mais informações atualizadas. Boa noite. Fica a promessa. Boa noite, Eduardo Vasco. Bom trabalho por aí. Nós seguimos a dizer que o Presidente da República, João Lourenço, já escreveu a manifestar tristeza e pesar pelo brutal acidente de viação que, mais uma vez, manchou de sangue as estradas de Angola, desta vez no município da Munenga, na província do Kwanza Sul. O Presidente da República escreveu, e citamos: tendo tomado conhecimento do trágico acidente de aviação ocorrido na última madrugada no município da Munenga, província do Kwanza Sul, com o saldo de mais de 2 dezenas de mortos, curvo-me perante a memória dos cidadãos falecidos.
O Executivo, por intermédio dos seus órgãos especializados, trabalha no apuramento das causas do sangrento episódio que acaba de enlutar de maneira particularmente dolorosa numerosos lares angolanos, ao mesmo tempo que presta cuidados urgentes e diferenciados aos feridos resultantes do acidente. Exprimo em meu nome e no do Executivo angolano os mais profundos sentimentos de pesar a todos os que perderam entes queridos nesta tragédia, augurando que todas as vítimas de ferimentos se restabeleçam no mais curto espaço de tempo e possam então regressar ao convívio das suas famílias. João Manuel Gonçalves de Lourenço, o Presidente da República. E morreu ontem, aos 62 anos, Otávio Pedro Capapa, jornalista do Grupo Rádio Nacional de Angola. Segundo informações, Otávio Capapa estava há vários dias internado no complexo hospitalar Pedro Maria Tonha Pedalé, onde recebia tratamento médico. Otávio Capapa marcou a história de muitos angolanos com a sua voz e protagonismo em vários programas de grande audiência, sobretudo no período de guerra no país. Tome nota na sua agenda. Avise seus amigos. Foram mais de 40 anos ao serviço do jornalismo angolano e, em particular, da Rádio Nacional de Angola. Otávio Pedro Capapa lutava contra a diabetes. O locutor, nascido nas terras das acácias rubras, tornou-se conhecido no panorama radiofônico com o programa Angola Combatente. Depois seguiu para a Rádio Luanda. Otávio Capapa criou um slogan para a rádio que anda. Era o chavão de Otávio Capapa. Os ouvintes assíduos da rádio afirmavam que era a voz que fazia parar Luanda. Capapa, como era tratado, tinha um timbre vocal que provocava admiração e prendia a audiência. Era dos melhores ativos da rádio Luanda. Muitos ouvintes queriam conhecer Otávio Capapa só por causa da voz cativante. O jornalista da Rádio Nacional de Angola estava já reformado. Capapa morreu esta sexta-feira, vítima de doença. Ingressou nos quadros da Rádio Nacional de Angola em 1987 como locutor. Desempenhou funções de repórter, produtor e realizador de programas. Teve presença marcante nos espaços Discolândia, Rádio Cidade, Roteiro da Manhã, Hora Certa, Angola no Coração e Comboio Musical. A voz de Otávio Capapa silenciou-se nas ondas da rádio, mas a sua obra ficará nos anais da Rádio Nacional de Angola. A rádio líder, a rádio que anda na boca do povo. Um abraço, minha Luanda capitalina. E à nossa mesa de redação continuam a chegar mensagens de condolências pelo falecimento do jornalista da Rádio Nacional de Angola, Otávio Pedro Capapa. Quem exprime tristeza e sentimento de pesar é a Move Angola e também o Amangola, que consideram Otávio Capapa um ícone do jornalismo angolano radiofónico. A Ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho Pereira, participou de um encontro institucional com a National Geographic, realizado em Washington, numa iniciativa da Embaixada de Angola nos Estados Unidos. O encontro teve como objetivo reforçar o diálogo e a cooperação entre Angola e instituições científicas e culturais norte-americanas. Na reunião foram analisadas diversas oportunidades da cooperação científica, museológica e educativa, onde as partes manifestaram interesse em promover trocas de visitas técnicas entre especialistas, programas de capacitação de quadros e parcerias entre museus nos domínios da investigação científica e da exibição de espécies animais. A Ministra do Ambiente sublinhou que o encontro
demonstra o compromisso do governo angolano com a conservação da natureza e proteção da biodiversidade nacional. No final, a instituição norte-americana, a ministra, ofereceu uma miniatura do elefante Henry ao presidente da República. Trata-se de um exemplar proveniente de Angola e que é considerado provavelmente o maior exemplar do mundo que está em exposição naquele museu há 67 anos. A embaixadora do Ghana em Angola agradeceu ao governo angolano por conferir honras a Kwame Nkrumah e Kofi Annan, dois distintos filhos daquele país africano. O pronunciamento aconteceu por ocasião dos 69 anos da independência do Ghana. Ghana foi o primeiro país da África subsaariana a conquistar a independência, isto em 1957, sob a liderança visionária de Kwame Nkrumah. No alto da independência, o nosso primeiro presidente, o Sagefo Dr. Kwame Nkrumah, diz que a independência do Ghana não teria significativo, não seria independência se os outros países africanos não forem independentes. Este era o foco dele. E este é o que nos faz hoje comemorar esta independência com entusiasmo e saber que a maioria dos países africanos estão independentes nesta 69º aniversário da independência do Ghana. O legado de Kwame Nkrumah é reconhecido por Angola, país com quem o Ghana tem relações diplomáticas históricas. E não foi por acaso o reconhecimento do governo angolano a Kwame Nkrumah e Kofi Annan com a atribuição de honras a estes distintos filhos do Ghana. Que é um panafricanista que fez com que a África tenha seguido o caminho que nós bravamos, que é o caminho da Organização da Unidade Africana e o panafricanismo e, portanto, para nós que éramos colônias, a libertação. Portanto, o apoio que o Ghana sempre deu à República de Angola nos momentos mais difíceis é algo que não se devolve, que não se paga. Portanto, mas eu penso que temos que pensar nos termos modernos, como nós já tivemos uma visita presidencial ao Ghana e entre nós existe uma cooperação bastante com fluidez. Temos embaixadas nos dois países, portanto, as nossas relações são muito estáveis e coerentes. Angola e Ghana também celebram 50 anos de relações e hoje a cooperação entre os Estados abrange diplomacia, comércio, energia, segurança, educação, projetos de sustentabilidade ambiental e intercâmbio cultural. Como já sabemos, nós somos um dos maiores produtores de cacau ao nível do continente. A maioria da nossa exportação é exportar matéria-prima. E estamos a lutar para a industrialização do país e neste contexto também estamos a colaborar com Angola para partilhar experiências, para aprender com um ou a outro, para que a nossa indústria cresça, para não apenas estar a exportar, mas para aumentar o valor na nossa cadeia de produção. Entretanto, no domínio comercial, Angola e Ghana trabalham para o reforço e alargamento da cooperação no quadro do livre comércio continental. E principalmente no quadro da zona de livre comércio continental, como a senhora embaixadora disse,
nós estamos a trabalhar nesse sentido. Eu mesmo, a semana próxima, no dia 15, estaremos nos Camarões com o Ministério da Indústria e Comércio para fazer-se o lançamento de outros instrumentos que vão ajudar a implementação da Zona de Livre Comércio africana. Em Angola, o aniversário da independência do Ghana foi celebrado com direito a corte de bolo e presença notável de convidados como a vice-presidente do MPLA, corpo diplomático, deputados, membros do governo, empresários e comunidade ganense residente. 8 dias depois de despoltar do conflito que afeta diretamente 16 países no Médio Oriente, o presidente do Irão pediu desculpas aos países vizinhos que foram alvo de ataques do seu país e agradeceu o apoio da Rússia. O presidente iraniano Masoud Pezeshkian agradeceu este sábado, durante uma conversa com o homólogo russo, a solidariedade da Rússia para com a nação iraniana, enquanto Vladimir Putin transmitiu as condolências pela morte do líder supremo do Irão, Ali Khamenei. O Kremlin divulgou que Putin reiterou as condolências de Moscou pela morte do líder supremo e da sua família durante a operação israelo-americana em curso no Irão e manifestou ainda apoio a um cessar-fogo imediato. Esta foi a primeira conversa telefónica entre os dois líderes desde o início da ofensiva israelita e norte-americana contra a República Islâmica do Irão. O telefonema entre os dois governantes foi divulgado no mesmo dia em que o jornal norte-americano The Washington Post divulgou que os serviços de informação e inteligência da Rússia, através dos seus satélites, estão a dar ao Irão dados sobre a localização das forças e meios militares dos Estados Unidos da América no Médio Oriente. Putin observou que está em contacto constante com os líderes do Conselho de Cooperação do Golfo. Pezeshkian, por sua vez, agradeceu à Rússia pela solidariedade e forneceu a Putin informações detalhadas sobre a fase atual do conflito. Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, alegadamente motivado pela inflexibilidade do regime político nas negociações sobre o enriquecimento de urânio no âmbito do programa nuclear, que afirmavam destinar-se apenas a fins civis. Em retaliação, o Irão lançou ataques contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região, como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Em mensagem divulgada pela televisão iraniana também neste sábado, o presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, pediu desculpas aos países vizinhos que foram alvos de ataque de Teherão, tendo dito que deixa de lançar ataques se não for atacado por esses países ou a partir deles. O presidente do Irão reafirmou por seu lado que o seu país não se vai render aos Estados Unidos da América. Sobre a situação no Médio Oriente vamos falar mais à frente, no espaço Prova dos 9, que vai ver já. Já está comigo em direto, Dr. Joaquim Jaime, boa noite. Boa noite, Ana Lemos, extensivo aos nossos telespectadores. Doutor, entre muitos acontecimentos que marcaram a atualidade esta semana no país, foi o arranque do novo ano judicial, justiça, ética e responsabilidade. É o lema sobre o qual os fazedores da justiça devem seguir, um sentido, aliás, apelado pelo Presidente da República, para quem deve haver maior comprometimento dos magistrados na luta contra a corrupção e a impunidade. Ana, foi de facto um discurso bastante transversal, muito bem sistematizado, conforme estavam ordenados os temas no discurso, e o Presidente da República faz uma chamada de atenção e um desabafo em relação ao combate à corrupção. O Tribunal Supremo e o Conselho Superior da Magistratura Judicial têm uma nova liderança. Este mês, provavelmente, teremos uma nova liderança também no Ministério Público, dia 16, realizado concurso interno, para apresentar 3 propostas ao Presidente da República, que vai efetivamente escolher um dos 3 finalistas no âmbito do seu poder discricionário. O que é que ele faz? Há um recado para as novas lideranças do Conselho Superior da Magistratura Judicial e um recado antecipado para aquele que for efetivamente escolhido no final deste mês. Que o combate à corrupção não é um projeto do governo, é um projeto de Estado,
que é necessário que todas as forças vivas, e chama atenção para os operadores do direito, mas também é uma chamada de atenção para si mesmo, porque o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, quem tem na sua tutela o Ministério do Interior, que é o principal suporte no combate à corrupção por via das polícias criminais. Então, e em relação ao combate à corrupção, na forma de desabafo, ele também faz isso sem dizer diretamente, mas ele quando associa o desempenho do combate à corrupção, acoplando a ética, o compromisso, a responsabilidade, estava nos outros termos a dizer que esperava muito mais. Porque nós estamos há muito tempo a ouvir do Ministério Público que há 700 e tal processos em tramitação. E pelo histórico que nós temos, era expectável que tivéssemos muito mais processos em julgamento e que até fosse necessário criar um tribunal especial para dar conta dos casos de corrupção. Então, a essa chamada de atenção, lembrar, e nós não podemos dissociar do tempo político que nos encontramos, o Presidente da República a preparar a sua própria transição e a chamar a atenção. Este combate à corrupção não é meu, é um compromisso de Estado, é para continuar independentemente da mudança dos ciclos políticos, mas que também esperava-se muito mais. Essa interpretação que eu fiz dessa chamada de atenção que o titular do Poder Executivo faz efetivamente na abertura do ano judicial. O Presidente da República disse, entretanto, que são muitos os desafios que se colocam à administração da Justiça num contexto de crescente complexidade social. Que leitura faz esse extrato do discurso do Presidente? Os crimes, eles decorrem do comportamento humano. E à medida que as sociedades evoluem, as manifestações criminosas também acompanham a mesma dinâmica. E os crimes sendo cometidos por recursos a meios eletrônicos, o uso da inteligência artificial para cometer crimes, há quem está a simular vozes para fazer telefonemas. Então eu penso que ele chama aqui a atenção que é necessário que os órgãos de justiça acompanhem a dinâmica social, acompanhem as demandas que são impostas pela sociedade no combate à criminalidade. Por isso ele faz questão de falar da modernização, aperfeiçoamento dos juízes, a formação, a superação. Para além das condições, do ponto de vista de infraestrutura, há uma necessidade permanente de ir atualizando, quer sejam as pessoas que estão envolvidas na administração da justiça, quer sejam as infraestruturas, meios tecnológicos para poder dar resposta. E ele faz-nos lembrar de cerca de 20 milhões de dólares em ativos, equipamentos que foram apreendidos no âmbito da criminalidade com recurso a equipamentos informáticos. Portanto, ele faz essa chamada de atenção. Não fiquem parados, o mundo está a evoluir, o mundo é dinâmico e vocês têm a obrigação de acompanhar esta dinâmica do mundo. Dr. Joaquim Jaime, faz hoje justamente 8 dias que abordamos neste mesmo estúdio o conflito no Médio Oriente, com ataques, por essa altura, que se ampliam um pouco por toda a região. Pergunto-lhe, estamos ainda longe de ver o fim dessa guerra através de mecanismos diplomáticos? Sim, está longe. Nos últimos dias, os Estados Unidos da América têm estado a reforçar a sua capacidade militar com um conjunto de voos cargueiros que estão a aterrar em Tel Aviv, a descarregar equipamento militar. Fez deslocar um sistema de defesa antiaérea da Coreia do Sul para reforçar a defesa em Israel. Parte dos suprimentos militares estavam destinados para a Ucrânia, estão sendo desviados todos para Israel. Ontem foram vistos mais 4 aviões abastecedores na base das Lajes em Portugal para ir reforçar o Médio Oriente. Houve uma reunião com as principais empresas de defesa norte-americana na Casa Branca, justamente que é para poder acelerar o processo de produção de capacidades bélicas, tendo em consideração o que está a acontecer no Médio Oriente. Unidades especiais que estavam estacionadas na Califórnia estão sendo movidas para o Médio Oriente.
A CIA está a preparar os curdos no Iraque e em parte do Irão para que estes também possam se envolver. Já foi divulgado até um mapa onde se antevê uma possibilidade de balcanizar o Irão em cerca de 7 países. Portanto, tudo aponta que não há nesse momento um fim à vista para o termo desse conflito. E se tivermos em consideração os principais empresários que apoiaram Donald Trump e aquela fila seleta que estava ali no dia da tomada de posse, são os donos das empresas que mais estão sendo capitalizadas nesse momento. Muitas indústrias estão a perder poder, estão a perder valor no mercado, mas as empresas tecnológicas e as empresas do setor militar, as empresas do setor de petróleo e gás, essas estão sendo super valorizadas. Portanto, quando se está a ganhar dinheiro com a guerra e as baixas militares não são consideráveis, então a vontade de terminá-la por via diplomática é completamente diferente para quem tem a vantagem do seu lado. Diante de todo este cenário, e enquanto analista, eu volto a perguntar-lhe: começou a Terceira Guerra Mundial? Pronto, hoje a noção de guerra, ela evoluiu muito. Há essa dimensão visível que nós vemos, e nós hoje já falamos do conceito de guerra assimétrica, do ponto de vista da diplomacia, guerra informacional, a pressão psicológica, desinformação, sanções, guerra econômicas, bloqueios diplomáticos. Nesta perspectiva, o Irão está em guerra com o Ocidente desde a Revolução Islâmica de 1979. Mas nós temos que compreender que o Irão é apenas o palco de um projeto muito maior. O grande objetivo do desmantelamento do Irão, como se pretende, visa atingir indiretamente 2 países. Interromper o projeto dos gasodutos russos que vão descer pelo Irão por via do Mar Cáspio, entrando pelo norte do Irão, descer até o sul, onde se pretende criar um terminal logístico para exportação de gás. Também, ao atacar o Irão, visa também privar um dos principais fornecedores de petróleo para as principais economias asiáticas. 40% do petróleo chinês depende do Irão, cerca de 80% do petróleo japonês depende daquela rota do Estreito de Hormuz. As economias asiáticas são as que vão ser muito mais afetadas. E depois, do outro lado, a indústria petrolífera norte-americana, que pretende completar o processo de substituição do fornecimento de energia russa. Já substituíram o petróleo, embora dessa vez a Europa tenha postergado a decisão do corte definitivo do fornecimento de petróleo, mas, no entanto, a indústria norte-americana já se predispôs até a substituir o Médio Oriente no fornecimento de gás liquefeito para a União Europeia. Então, nós estamos aqui a falar não é só de um conflito, ao reposicionamento geopolítico. De um lado, há o desejo da manutenção da unipolaridade por via dos Estados Unidos da América, e do outro lado um conjunto de países que pretendem um mundo multipolar, dividir o mundo por vários pontos de influência. E depois do desmantelamento da Venezuela, Síria, o Iraque, uma coisa qualquer, vem a Líbia, nesse momento na Etiópia, a possibilidade de novamente haver um conflito na Etiópia, pelas coisas que lemos essa tarde. Então, há aqui a necessidade de uma reconfiguração geopolítica. Então, são placas tectônicas da geopolítica que estão a se mover, e tem efetivamente no Irão a batalha definitiva. E que nós vamos, entretanto, continuar a seguir. Dr. Joaquim Jaime, boa noite por este momento. Obrigado por este momento e boa noite. Muito obrigado. Até a próxima. Ora, e seguimos com outras notícias. O Serviço da Investigação Criminal, através da sua direção provincial no CUNEN, na sequência de investigações e de mandados de detenção emitidos pelo Ministério Público, desmantelou um grupo de meliantes e a detenção de 13 elementos com idades entre os 24 e 40 anos por factos constitutivos dos crimes de roubo qualificado de motorizadas, a mão armada, nas
províncias de Cunene e também na Huila. As investigações tiveram maior incidência no bairro Onahumba, em Ondiva, onde foi lesado um cidadão de 35 anos que realizava serviço de mototáxi, abordado pelos meliantes com o pretexto de serem transportados para a cidade. A bordo da motorizada, dirigiram para um local definido, onde já estavam à espera os seus comparsas. Após diligências, foi possível localizar, deter e apreender uma motorizada em posse destes elementos. No âmbito de todo esse processo, foi possível determinar os supostos marginais, oriundos e que estão envolvidos em vários outros crimes. Os cidadãos ora detidos foram presentes ao Ministério Público, que os aplicou a medida de coação pessoal mais gravosa de prisão preventiva. O Ministro do Interior procedeu hoje à abertura do Centro de Apoio aos Utentes para a emissão da carta de condução e passaportes. De acordo com Manuel Homem, existem neste momento mais de 60 mil processos de passaportes pendentes e cerca de 10 mil solicitações de cartas de condução. Utentes que já trataram os seus passaportes há algum tempo, mas que até a data presente não receberam os documentos. Eu vim aqui a reclamação do passaporte. Há quanto tempo? O que é que tratou? Está esperando? Há 4 meses. Já tratei o passaporte há algum tempo, vai aí por volta dos 4 meses, que até agora o passaporte não saiu. Então tive que cá vir para ver o que é que se passa e se consigo receber. O mesmo com as cartas de condução. O Ministro do Interior, que inaugurou o Centro de Apoio aos Utentes, fala em mais de 60 mil passaportes e 10 mil cartas de condução solicitadas. Até agora nós temos mais de 63 mil processos de passaportes por entregar. Para as cartas de condução, temos um número que ultrapassa os 10 mil pedidos de cartas de condução para devolvermos aos cidadãos. Este centro foi constituído no sentido de, durante 30 dias, entre sábados e domingos incluídos, termos aqui estes serviços para que possamos dar uma resposta mais eficiente aos cidadãos. De acordo com informações recolhidas aqui, estão vários utentes que trazem várias reclamações. É que muitos deles trataram os passaportes há 2, 4, 6 meses e até agora não vêm os seus passaportes emitidos. A esperança é que neste primeiro dia consigam obter o passaporte. O Ministro do Interior vai à conversa com todos eles para perceber cada situação e orientar-se às soluções mais acertadas. Estamos a instalar um novo sistema. Os cidadãos também passarão a fazer como acontece com os nacionais, aqui em Angola. Vão no site, tratam tudo. Quando forem ao consulado, vão fazer o mesmo que vão fazer agora. Recolher as impressões digitais, tirar a íris e a assinatura. Já não vem processo físico para Angola como acontecia. E isto muda muito o tempo, porque passaremos a ter no sistema os passaportes solicitados pelas missões diplomáticas diretamente nos serviços de impressão. Estou a achar muito bem também. É porque fui bem recebida e sinto-me alegre. Todas as condições estão criadas para, durante 30 dias, os utentes tratarem os passaportes e esperar pela emissão. Quanto à carta de condução, estas estão a ser emitidas na hora. Eu tratei já prontos para receber, tratei há 2 semanas já. E hoje eu tive a oportunidade de ouvir essa campanha, não é? Eu disse, vou aproveitar a oportunidade, não vou perder. Vim cá e graças a Deus consegui receber a carta. Nós estamos a trabalhar na estimativa de, em 30 dias, ininterruptos, ver se conseguimos ultrapassar o constrangimento que temos atualmente. E se não for possível, nós vamos estender o prazo. Entretanto, o Ministro avança mesmo que existem vários passaportes já emitidos, mas que não estão a ser levantados pelos proprietários. Temos mais de 30 mil passaportes emitidos à disposição dos serviços de imigração estrangeira para serem entregues aos beneficiários. Um apelo aos cidadãos que também se podem dirigir aqui ao centro
os passaportes estão aqui, podem consultar se os passaportes estão impressos já e levarem daqui os seus documentos. Igualmente em relação às cartas de condução, e neste caso particular das cartas de condução, todo o aparato está disponível aqui neste centro para que o cidadão saia daqui com a sua carta. De um lado, a emissão de cartas de condução e deste lado, a emissão de passaportes, de acordo com o número apresentado pelo Ministro do Interior, que dá conta de mais de 60 mil passaportes pendentes e cerca de 10 mil pedidos de cartas de condução. A ideia é que, durante esses 30 dias, este número possa ser reduzido. Mas há aqui uma outra preocupação. Este número de passaportes estão aqui à espera dos utentes para serem levantados. As imagens são de João Machado Agnello Bernardo, a TPA, Bahia de Luanda. O diretor Wilson dos Santos é o porta-voz do Ministério do Interior, está aqui hoje em direto para o Telejornal. Boa noite. Boa noite, obrigado. Para já é inevitável perguntar-lhe como é que foi este primeiro dia, que avaliação se pode fazer, houve muita adesão, nem por isso, ao que parece, pelas imagens que vimos? Pois é uma avaliação positiva, portanto nós iniciamos com este processo hoje. O Centro de Apoio ao Utente vai permanecer na Bahia de Luanda até, digamos, perto de um mês, mas também de ressaltar que os nossos postos continuam abertos. Portanto, os cidadãos podem naturalmente dirigir-se aos postos do SME e outros postos do Serviço da Direção de Trânsito para, digamos, levantarem ou tratarem os seus documentos, sendo que este processo hoje é feito via online. Portanto, o cidadão, através dos portais das duas instituições, podem, digamos, ter acesso aos serviços que pretenderem, sendo que o acesso presencial é apenas para fazer a recolha de dados biométricos. Portanto, olhando para aquilo que foi o resultado do programa de apoio, pelo menos esse primeiro dia, é satisfatório. E é preciso também ressaltar aqui e saudar a conduta dos cidadãos que estiveram hoje na Bahia de Luanda, junto ao Porto. Portanto, foi uma adesão de perto mais de 3, 4 mil pessoas. Só hoje? Só hoje. Isso mostra também aquilo que é, digamos, o início deste nosso processo de digitalização dos serviços, que hoje já tem, digamos, no nosso sistema cerca de 400 mil utentes. Portanto, então estamos satisfeitos. Penso que é preciso também ressaltar aqui não só essa conduta dos cidadãos, mas também alguns constrangimentos que eventualmente terão ocorrido, que é a natureza própria deste tipo de operações. Estamos a falar uma operação a larga escala e que naturalmente os nossos colegas ainda estão acostumados aos novos sistemas. Aliás, portanto, o Ministro hoje reconheceu a necessidade de se melhorar os mecanismos de comunicação com o próprio público. Exatamente. Nós agora hoje temos uma tecnologia diferente, hoje temos uma capacidade maior de tratar desses temas e naturalmente estamos todos a acostumarmos com este novo momento e penso que nos próximos dias teremos. Então não há tanta necessidade dos cidadãos, digamos, terem alguma apreensão em tratar. Nós vamos estar, pelo menos esse centro estará disponível na Bahia estará todos os dias, portanto, até aos domingos. As outras províncias? As outras províncias, como disse, grande parte hoje dos nossos serviços são processados por via online. Portanto, nós temos também os postos a funcionarem. Portanto, nós o que fizemos aqui é uma expansão, um alargamento dos serviços que nós estamos a prestar ao público, sobretudo pela adesão massiva que temos tido nos últimos tempos. É assim para os passaportes e também para as cartas de condução para este primeiro momento, sendo que outros serviços irão entrar, digamos, à medida que nós formos, digamos, ensaiados todos esses mecanismos de... Diretor, eu tenho que aproveitar a sua presença aqui para tirar esta dúvida. Sabemos todos que ontem aconteceu a abertura do ato formal do passaporte eletrónico no país. Sim, para sim. já é preciso evitar que hajam preocupações desnecessárias.
Pergunto-lhe como é que vão coabitar os passaportes existentes? Ou seja, o que é que acontece àqueles cidadãos que já têm o passaporte, que está em vigência? Ontem mesmo estive, confesso-lhe, num determinado meio onde surgiu essa discussão. O que é que vai acontecer com aqueles passaportes que estão ainda válidos? Bom, enquanto durar o programa aqui de modernização e transformação, sobretudo dessas duas instituições, estamos a falar da Direção de Segurança Rodoviário e também do Serviço de Imigração Estrangeira, naturalmente que nós começamos a emitir ontem oficialmente o passaporte eletrônico angolano. Este documento vai coabitar com o passaporte normal. Portanto, nós temos cidadãos que têm passaportes válidos e esses cidadãos não precisam, digamos, para esta primeira fase, de fazer a troca dos seus documentos. Portanto, podem ficar descansados, sendo que grande parte também dos passaportes que ainda temos, digamos, no SMS são, por se levantar, são passaportes normais. Nada fica descontinuado. Nada fica descontinuado até que, digamos, haja um comunicado oficial do Ministério do Interior a dar nota do procedimento relativamente ao passaporte antigo. Mas, por enquanto, os cidadãos podem ficar descansados que os dois passaportes vão coabitar. Tem características específicas? Exatamente, sim. Nós fizemos o passaporte eletrónico em dezembro, a apresentação oficial, portanto, ontem foi a emissão do primeiro passaporte eletrónico. Nós fizemos a apresentação em dezembro do ano passado. Tem, sim, características substancial, totalmente diferentes. Portanto, este passaporte, o eletrónico, ele contém características não só de segurança, que hoje são aceitos também em grande parte dos países do mundo, mas há um conjunto de elementos que o caracterizam, como, por exemplo, a recolha de dados biométricos, incluindo agora a íris e também dados relativos com a biometria. Portanto, ele tem claramente diferenças com o passaporte que atualmente estávamos a usar. Diretor Wilson dos Santos, agradeço-lhe por este momento aqui. Desejo bom trabalho. Bom, muito obrigado. Amanhã vão continuar a trabalhar? Amanhã o posto continua, nós vamos continuar. Neste preciso momento ainda temos alguns utentes que estão a terminar, digamos, com os serviços que nós hoje disponibilizamos. Alguma atenção, gostaríamos era talvez deixar algumas mensagens. Estes processos todos, eles estão disponíveis online. Portanto, os cidadãos devem acorrer em primeira instância aos portais, quer da DTCR, quer do SME, para fazer um trabalho, digamos, um cadastramento prévio e depois dirigir-se naturalmente aos postos para o resto do processo. E apelar também a alguma calma, que não há necessidade de se ter pressa por agora. Portanto, nós vamos ficar na Baía de Luanda o tempo que está estabelecido, mas se houver necessidade, vai carecer aqui, digamos, de uma avaliação e vamos continuar naturalmente. Obrigada, boa noite. Obrigado. Nós vamos fazer aqui a primeira pausa deste jornal. Quando voltarmos, vamos ter entrevista em direto, novamente. Já estamos de volta, vamos continuar a conversar no espaço Entrevista. E a entrevista de hoje volta a ser com uma mulher. Não fosse esse o mês a todas dedicado. Vamos continuar a olhar para a saúde. Em estúdio tenho a primeira terapeuta ocupacional angolana, licenciada e especializada em transtorno de neurodesenvolvimento. Doutora Diane Caiaquese Mukase Domingos é uma jovem formada entre Angola e o Brasil, que muito cedo percebeu a importância e a necessidade de um maior acompanhamento às crianças e famílias que enfrentam problemas relacionados com o neurodesenvolvimento. Boa noite, doutora, seja muito bem-vinda. Boa noite, ao Telejornal. Já lhe disse, tem um nome curioso, interessante, Diana Caiaquese, não é verdade? Sim. Mukase. Ora, doutora, trabalha nesta área há mais de 15 anos. Quando é que percebeu a utilidade dessa empreitada que desenvolve todos os dias
e que dá suporte às famílias. Tem sido um desafio muito grande, um aprendizado a cada dia. Aprendemos que não é uma receita pronta. O viajar pela terapia ocupacional aconteceu através dos meus pais. Eu sou filha de médicos. A mãe a mãe é médica de medicina interna e o pai é médico veterinário. Então, desde cedo, sempre sabia, e sou técnica média de enfermagem, então fiz a enfermagem no médio. E nós tivemos um programa cá em Angola, que foi feito pela FESA, que nós tivemos um convênio entre as universidades brasileiras com Angola. Então, passei pelo vestibular, que é assim que chamam, e no vestibular, dentro dos cursos que tinha a escolha, era terapia ocupacional. Entrei de paraquedas, muitas das vezes sem saber ainda o que fazer, e com a intenção de trocar depois para a medicina. Mas no meio da formação, notei que a terapia ocupacional olhava pelas crianças, e é na verdade o que eu muito gosto, olhava para para pessoas com alguma falta de função, então adultos e idosos, e trabalhando em várias esferas. Daí surge o passo de ter um espaço, digamos, com serviços integrados de terapia ocupacional e reabilitação. A clínica que atende estes incómodos específicos, digamos, em várias famílias. Como é que se chama a clínica? Reabilitar e diversidade. Depois de muito tempo, mais de 11 anos em casas, noutras clínicas privadas, surgiu a necessidade de ter a clínica Reabilitar, onde temos os serviços integrados que respondem à necessidade das crianças com necessidades educativas especiais, e não só, também atendemos adultos com sequelas de acidente vascular cerebral, adultos que têm alguma condição ocupacional ou algum afastamento no local de trabalho por conta da condição, por alguma lesão, e idosos com Alzheimer, Parkinson e depressão. E tem sido crescente, portanto, o número de pessoas que ocorre à procura deste tipo de tratamento? Sim. De terapia? Sim. Mais crianças, mais adultos, nem por isso? Mais crianças, né? Porque hoje nós notamos que os pais já estão muito mais atentos. Hoje já se fala mais dos transtornos do neurodesenvolvimento. Antes eles não tinham nome, eram escondidos embaixo do tapete, a gente brinca assim. Mas hoje os pais, ainda em tenra idade, já começam a notar alguma sinalização no comportamento da criança, na dificuldade da criança em aprender. Então faz com que os pais recorram de forma urgente para os serviços de terapia ocupacional e toda a equipe multidisciplinar que atende no neurodesenvolvimento. Falou-me algumas vezes de crianças. Eu pergunto, são problemas genéticos ou decorrentes de outras situações? É muito boa questão. Nos dias de hoje percebe-se que estão muitas crianças a nascer com problemas de neurodesenvolvimento, disfunções, problemas de síndrome de Down. Sim, então, são sim problemas genéticos, uma boa percentagem são problemas genéticos, mas no entanto nós também temos a influência do ambiente, o que nós vamos chamar aqui de epigenética, que é a influência do ambiente sobre a genética. Então, e o que acontece? Pela característica que nós temos hoje, a alimentação que nós temos, a terceirização dos filhos, muitas das vezes termos poucos tempo de qualidade com as crianças, acabamos por não estimulando as crianças e deixando elas muitas das vezes limitadas a telas ou a cuidadores que não têm, na verdade, treinamento, percepção para sinalizar algum quadro da criança, quanto para estimular a criança em tenra idade. Então, se eu já venho com alguma carga, alguma possibilidade genética, mas o meio ambiente, então eu, neste caso, vou propiciar que haja este quadro. Doutora Aline, sei que além de procurar curar doentes, também motiva pessoas, é mentora de projetos, organiza palestras. Que mensagem normalmente passa a quem a procura? Bem, nós trabalhamos com dificuldades, com barreiras, e uma das coisas que nós precisamos ter como profissionais de saúde é, para além da humanização no nosso atuar, é também ser muito otimistas, porque normalmente os nossos pacientes têm a característica de chegarem com aquele quadro que a sociedade afastou ou já o rotulou como inválido. Então, por isso é que há necessidade, e temos feito isso a nível dos professores que também lidam com as crianças fora
de consultório, esta capacitação, esta motivação, a forma, porque muitas das vezes não é só o amor que muito preenche o coração dos professores, mas sim a falta de técnica, a falta de conhecimento, a falta de formações que vão fazer com que ele faça ou possa intervir de forma adequada com estas crianças. Por outro lado, as nossas famílias e principalmente as nossas mamás, que constituem, vamos dizer assim, 90% da nossa sala de espera e das nossas consultas, elas é que levam as crianças às consultas. Nós precisamos ser redes de apoio e suportes, porque normalmente esta mãe deixa de trabalhar, deixa de fazer aquilo que são as suas ocupações e dedica-se exclusivamente para a criança. E quando não há redes de apoio fica muito mais complexo para ela. E nós precisamos dar este suporte e direcionamento para que ela então possa, a bom porto, tanto cuidar dela quanto cuidar da criança, olhando para aquilo que são as potencialidades da criança. Doutora Aline, sei que tem uma obra literária no mercado que intitula-se Agora, não é verdade? Sim. Sobre autismo, hiperatividade, síndrome de Down, atraso no desenvolvimento. Sente-se por isso uma escritora? Sinto-me. Na verdade, foi um dos maiores desafios nesse tempo todo de carreira, olhar para a Diane como autora, escritora. Na verdade, ainda me considero a engatinhar, mas o fruto do livro foi por conta daquilo que foram as experiências destes anos todos de trabalho, o que nós temos de dificuldade que ouvimos a nível das famílias e mais ainda, normalmente o medo, nós temos sempre o medo amedronta, na verdade, o desconhecido amedronta. Então, o livro, este livro e agora, porque normalmente após o médico, o neuropediatra, o pediatra dar o diagnóstico a algum outro profissional de saúde, os pais ficam desesperados, porque ainda em fase gestacional, cada família tem um plano com esta criança. Um já diz, o avô vai dizer que vai ser engenheiro, o pai vai dizer que vai ser piloto, a mãe vai dizer que vai ser médico. E quando vem um diagnóstico, normalmente é um choque, é um luto, é como se os pais sentem como se tivessem desabar sobre uma mãe, sobre um pai. E, portanto, o livro vem ajudar para, claro, prestar atenção aos sinais simples, desde a tenra idade, vem ajudar como estimular as crianças em casa, e porque nós notamos que existem janelas de oportunidades a domicílio que podiam ser muito bem aproveitadas com pais, babás, cuidadores, familiares capacitados, e assim aproveitar aquela fase de 0 aos 3 anos que nós temos maior plasticidade cerebral, ou seja, que o cérebro aprende, esponja, vai aprendendo mais ainda, então para poderem ter esta ferramenta e poder aplicar. Disse-me em off que está a preparar o segundo livro. Para quando? Estou, se Deus quiser, para o final deste ano, para que tenha, olhando para aquilo que foi a resposta que demos a este. Começamos por nós consideramos assim, eu considero assim, um manual, brochura, porque nós precisamos, na altura de escrever o livro, já julguei logo, primeiro, os pais já têm aquele desespero, já vão para o nosso doutor PhD, doutor Google, então pesquisam tantas coisas e depois ficam todos baralhados. Então, se nós colocássemos logo uma obra muito densa, com muitas páginas, então já está no desespero, acabam por não tirar proveito do próprio livro. Então, o tamanho faz com que a pessoa olhe, não, eu vou ler isso em um dia. Então, para ser atrativo e fazer com que as pessoas leiam e assim possam mesmo se informar, porque informação é acolher, informação é não excluir, mas sim incluir. Em tudo isso, onde é que fica o lugar para a família? Você que é casada? Consegue ter tempo? Gere bem o seu tempo? Aprendi a gerir. Nos primeiros anos não foram isso e devo agradecer ao esposo, aos filhos, aos meus pais, meus irmãos, que têm sido uma rede de apoio, às minhas amigas, porque como mulher, muitas das vezes nós nos vemos com a necessidade de fazer tudo na perfeição. Então aprendi a ver que nem tudo nós vamos ser capazes e algumas coisas vamos ter que dizer não, outras vamos ter que funcionar com agenda. Outras vamos ter que adiar. Outras vamos ter que adiar. Eu cheguei a uma fase que eu trabalhava de segunda a domingo. Então, hoje em dia, já não trabalho melhor já tenho repartido melhor o tempo por conta da rede de apoio e por olhar que realmente, se nós não dividirmos, não estabelecermos prioridades, não vamos chegar a velhinhos e não vamos poder, então, continuar a contribuir para a sociedade e para a comunidade. Doutora Diane, foi um gosto
conversar consigo, foi um gosto conhecê-la e estamos aqui a combinar, vamos ver-nos em próximas oportunidades, brevemente, não é? Muito obrigada. Felicidades, bom trabalho, tudo a correr bem. Ok. Boa noite. Muito obrigada, Ana. Foi muito gosto estar aqui. Muito obrigada. Ora, e nós vamos continuar. Agora vamos conhecer o estado do tempo. O momento é para mais uma pausa, a última deste jornal. Voltamos já a seguir. Até já. Nos primeiros minutos de jogo, o equilíbrio parecia patente. O Futebol Clube Bravos do Maqui tudo fez para travar o adversário. Depois do minuto 30, já o Maqui estava reduzido à defesa. Elídio Panda, neste lance, onde a defesa do Bravos falhou claramente, fez o primeiro para os visitantes. O Petro teve paciência e aos 45 minutos da primeira parte, Tiago Reis fez o segundo. Veio o intervalo, Maqui 0, Petro 2. No reatamento, os dois conjuntos continuaram em busca dos seus intentos. Efetuaram substituições, porém o Petro mantinha o foco na vitória e o Futebol Clube Bravos do Maqui procurava reduzir o placar. Aos 44 minutos da segunda parte, Vanilson aproveitou mais um erro da defensiva do Bravos e fixou o placar em 0-3 a favor da equipa que veio de Luanda. O capítulo disciplinar ficou marcado e foram avançados 4 cartões amarelos e um vermelho para a equipa técnica do Bravo do Maqui. Antes do cair do pano, o Bravos reclamou um penalti, porém o árbitro disse não. O treinador Mário Soares reconheceu a superioridade do adversário. Eu sempre disse na antevisão do jogo que a equipa do Petro, para o investimento que fez e para o consumo interno, é muito forte e mostrou hoje. E nós temos que levantar a cabeça. Se nós não éramos tão besta, não é por essa derrota que, se não éramos bestial, não é por essa derrota que passamos a ser tão besta. Já Flávio Amado disse que ainda tem muito campeonato até ao final da Liga Unitel Girabola 2025-2026. Isso era o nosso grande objetivo, vir ao Mochico e fazer os 3 pontos. Ainda falta muito, estamos aqui, vamos pensar de jogo a jogo. Próxima semana temos um jogo complicado também com o Ilhete, com o 3º classificado deste momento. E temos aí, antes da data FIFA, temos aí mais 2 jogos complicados e vamos dar tudo para ganhar e continuar na linha da frente. O Serviço de Investigação Criminal, através da sua Direção Nacional de Combate ao Crime Organizado, em sede de uma microoperação, mediante cumprimento de mandados de revista, busca e apreensão e detenção, procedeu ao desmantelamento de uma rede criminosa em Viana, com a detenção de 2 cidadãos, sendo um estrangeiro de nacionalidade chinesa, proprietário do hotel KTV, e um angolano de 34 anos, gestor e promotor de atividades noturnas do referido hotel,
por factos constitutivos dos crimes de associação criminosa, lenocínio, tráfico de seres humanos, tráfico e exploração sexual organizada, agressão ao ambiente e contrabando, consubstanciado em indícios fortes da prática de recrutamento de cidadãs estrangeiras de diversas nacionalidades para atividade de entretenimento noturno do tipo pole dance e relações sexuais a troco de dinheiro. Durante a operação foram identificadas e resgatadas um total de 21 cidadãs estrangeiras de diversas nacionalidades, com destaque para 13 vietnamitas, 2 cidadãs do Camboja, uma chinesa, uma marroquina e outras nacionalidades. A proveniência de cidadãs de diversas nacionalidades reforça a suspeita da existência de uma rede organizada de recrutamento internacional, exploração sexual com ramificações fora do território nacional. As cidadãs, ora resgatadas, encontram-se neste momento sob acompanhamento das autoridades competentes, estando a decorrer diligências de verificação da sua situação migratória, entre outras investigações em curso. Importa referir que durante as buscas no estabelecimento foram encontrados e apreendidos produtos de origem animal, presumivelmente provenientes de caça furtiva, concretamente 2 quilogramas de escamas de pangolim, 4 chifres de antílopes africanos, foram ainda apreendidos montante de 12 milhões e 500 mil kwanzas, diversos materiais de caráter erótico, uma substância suspeita de ser droga que será submetida a exames em laboratório específico. Realçar que os cidadãos ora detidos serão presentes ao Ministério Público para ulteriores procedimentos legais. E estamos a encerrar esta edição do Telejornal. Fazemos sem antes deixar o convite sempre para o programa Pontos nos Is. Vamos continuar a olhar para a geopolítica mundial, sobretudo a guerra no Médio Oriente. Em estúdio vamos ter 3 especialistas em relações internacionais e um politólogo, num ambiente que será orientado pelo jornalista José Maria Camangula. Da nossa parte é tudo. Desejo-lhe boa noite, descanse bem, aproveite o seu fim de semana. Nós voltamos para a semana. Até lá.